Olá! Hoje nós prepararemos uma granola. Eu tenho um liquidificador e alguns ingredientes. Comumente, uma granola é feita através do processo de forno. Às vezes a gente utiliza um processador de alimentos, mas dessa vez o meu equipamento é um liquidificador. Então eu vou fazer ela da forma mais simples possível para que todas as pessoas com todos os tipos de equipamentos tenham a possibilidade de fazer em suas casas. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar um dos meus ingredientes dentro do liquidificador. O restante eu vou colocar na textura e na apresentação que ele já vem normalmente. Então eu tenho para essa granola amendoim, aveia em flocos, uva passa, e aí eu coloquei metade de uva passa branca, metade de uva passa preta, castanha do Pará, semente de girassol crua, e para adoçar a granola eu vou utilizar melado de cana. É possível também utilizar açúcar mascavo. Então, o que eu vou fazer é primeiro colocar o amendoim dentro do liquidificador. Porque o amendoim é o que tem o grão mais inteiro nessa receita, então eu preciso só triturar ele um pouco. Algumas vezes é possível encontrar amendoim já triturado. Às vezes chamam de xerém de amendoim. Então você já compra ele de forma que ele já está picado e granulado. E isso vai facilitar a receita. Então, após eu colocar o amendoim dentro do copo do liquidificador, o que eu vou fazer é fechar e bater ele um pouco para poder triturar. E aí eu poderia até fazer isso junto com outros ingredientes, mas primeiro eu vou fazer um de cada vez, porque eu não forço o liquidificador. Somente alguns segundos é mais que o suficiente. E aí eu vou devolver para dentro do recipiente. E aí eu vou repetir o processo com alguns outros ingredientes. Vou triturar um pouco o girassol, triturar um pouco a castanha do Pará. Isso eu vou fazer em menos tempo. Então agora eu vou devolver para a granola. Agora, após usar o liquidificador, o que eu preciso fazer é agregar o restante dos ingredientes aqui nessa receita. Então eu vou adicionar também sal. Sal aqui eu tenho equivalente a meia colher de chá de sal. As frutas secas e o melado de cana, que não posso esquecer. Então, a receita completa é 2 xícaras de aveia em flocos, 1 xícara de amendoim torrado, meia xícara de castanha do Pará, meia xícara de semente de girassol, 1/4 de xícara de uva passa preta e também 1/4 de xícara de uva passa branca, 1/4 de xícara de melado de cana e meia colher de chá de sal. Ao total, a gente tem um volume de quase 600 gramas de granola. Então é uma receita que rende bastante. E aí, após eu agregar esses ingredientes, ela vai para o forno. Vai fazer com que ela fique com um sabor melhor e que todos eles fiquem mais juntinhos para poder depois a gente ter as texturas crocantes ali. As texturas crocantes. Então, para essa receita, eu estou utilizando a quantidade de meia xícara de melado de cana. E ao total, a receita tem o peso aproximado de 700 gramas. Então é uma receita que rende bastante. E é o que eu preciso fazer agora, é adicionar todo o melado de cana na receita. E depois disso ela vai ao forno. O forno já está pré-aquecido, eu vou assar ela a 200 graus. É possível utilizar o açúcar mascavo nessa receita, caso você não tenha ou não queira utilizar o melado de cana. O que vai acontecer é que ela vai ficar ainda um pouco mais soltinha. Não é um problema, ainda é uma boa granola. Após esse processo de misturar para que todo o melado agregue na massa, eu vou levar ela ao forno. E aí, pelo rendimento alto dessa receita, eu vou utilizar 2 formas. Eu não preciso untar a forma, eu só preciso colocá-la aqui de forma que ela fique bem espalhada por todo o espaço. Para não ficar muita massa em cima uma da outra. Então, agora ela está prontinha e o que eu vou fazer é colocar no forno para poder ela ficar melhor ainda. Após o período que a granola passou no forno, passaram cerca de 40 minutos na temperatura entre 200 e 210 graus. Então, agora que ela esfriou, eu tenho uma granola bem soltinha e crocante e eu posso guardar ela até 30 dias. Então guardo ela num ambiente fechado, longe de umidade,
Posso guardar na geladeira e aí ela tem uma durabilidade ainda maior, mas também posso manter fora da geladeira, já que ela passou pelo processo do forno e está bem sequinha. Então agora eu tenho um bowl de frutas com iogurte. Esse é iogurte de coco. E eu vou adicionar a granola por cima. Como agora você conhece os ingredientes dessa granola maravilhosa, você sabe que isso aqui é uma baita refeição. Bom apetite!